Como era a operação dos trens de subúrbio na região metropolitana de Belo Horizonte? O que aconteceu com as locomotivas C-37 da LL que rodavam no Paraná? Por que, na maioria dos trens-tanque, existe um vagão Hooper entre a locomotiva e os vagões-tanque? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Ferro Respostas, que é o vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos na edição anterior. Sempre contando também com a participação de amigos que deixam complementos às minhas respostas, ou também aos meus pedidos de ajuda, que é o que sempre acontece e são as perguntas que eu inicio o vídeo. No vídeo passado, nosso amigo Ari Dias tinha perguntado quais são os principais tipos de motores utilizados nas locomotivas diesel aqui no Brasil, se eles são a 2 tempos ou 4 tempos. Eu não consegui esclarecer essa dúvida. Entretanto, nosso amigo Fernando Marques deixou um comentário a respeito, dizendo: Olá JJ, ótimo vídeo como sempre. Das 3 companhias principais que produziam motores que podem ser encontrados no Brasil, nós temos os seguintes motores de 4 tempos. Os Alco 244, os Alco 539T, os Alco 251, os GE 7FDL e os GE Gevo. Já os motores de 2 tempos ficam por conta dos EMD 567, EMD 645 e EMD 710. Muito obrigado por sua ajuda, Fernando. Eu não ia conseguir realmente encontrar essas informações para nosso amigo Ari Dias. E muito obrigado também por sua participação, Ari Dias. Alguém também havia perguntado o que havia acontecido com as GE BB 367 da Estrada de Ferro Vitória Minas, por onde elas se encontravam. E eu disse que a maioria, se não todas, haviam sido transferidas para a FCA. A respeito disso, nosso amigo Matheus Lima Raifan diz: sobre as BB 36-7, tem algumas unidades ainda em operação na Vale, mas elas operam em serviços de manobras e via permanente. Matheus, muito obrigado pela complementação à minha resposta. Eu realmente pensava que todas já haviam sido ou baixadas ou transferidas para a FCA. No episódio passado, alguém também havia perguntado quais eram as linhas auxiliares do pátio de Nova Odessa. E eu mencionei que havia um desvio ferroviário que atendia uma fábrica. E eu disse que era a Refinaria União. Entretanto, nosso amigo Roberval Filho, entre outros, diz que na verdade a Refinaria União ficava em Limeira. E que, provavelmente, em Nova Odessa ficava a empresa Oclean. E de fato, como mais de uma pessoa falou sobre isso, eu acredito que eles estão certos. Em Nova Odessa era a empresa Oclean que operava aquele ramal particular, que era ligado ao pátio de Nova Odessa. Enquanto que as refinarias de açúcar União ficavam realmente em Limeira. Isso daí foi falha minha. Eu peço desculpas pela informação errada e eu agradeço ao Roberval e a todos que me corrigiram a respeito. Muito obrigado pela participação de vocês. Agora nós vamos para as perguntas de hoje. Wilson do Amaral: aonde está o calendário com a V8? Aquele que fica atrás de você. Bom, Wilson, como você sabe, né, as V8 foram sucateadas, então... Não, brincadeira. Eu apenas troquei o calendário e coloquei um novo calendário. Só que, como vocês vão poder ver, ele não está querendo colaborar e participar do vídeo. Quem souber como desenrolar ou desentortar papelão de 1968, por favor, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por sua participação, amigo. DLRU 25. O que aconteceu com as 460 e 280 da Companhia Paulista de Bitola Larga?
Amigo, praticamente todas as locomotivas dessas séries acabaram sendo cortadas no decorrer das décadas de 50, 60 e também na década de 70. Pelo que eu saiba, não existe nenhuma locomotiva 460 e 280 de bitola larga da Companhia Paulista que sobreviveu. Entretanto, se eu estiver enganado e alguém souber a respeito de alguma unidade que ainda existe, deixe aqui nos comentários. Lembrando, bitola larga. Eu sei que existe uma 460 na ABPF Campinas, mas ela é de bitola métrica. Muito obrigado por sua participação, amigo. Rafa Nerd, olá! Por que tem vagões Hoopers ou fechados, a maioria fechados, antes dos vagões tanques em trens tanqueiros? Rafael, esses vagões são chamados vagão corta-fogo, e eles são utilizados justamente para evitar o que você está vendo nesta foto. Ou seja, que um vagão tanque, no caso de acidente, entre na locomotiva e a incendeie. O conceito do vagão corta-fogo é um vagão carregado de cimento e que justamente separa a locomotiva dos vagões tanque carregado. Esse conceito surgiu nos Estados Unidos na década de 80, se não até mesmo antes. Entretanto, aqui no Brasil, somente com a concessão das ferrovias para empresas privadas começou a ser adotado timidamente. Hoje, praticamente a maioria dos trens tanqueiros utilizam os vagões corta-fogo, sendo raro ver trens tanqueiros sem vagão corta-fogo. Nesses casos, possivelmente, os trens estão vazios. Sendo que o uso do vagão corta-fogo nesse caso não é tão necessário. Embora se o vagão tanque explodir por causa do vapor de óleo que tiver lá dentro, do vapor de combustível, o estrago vai ser grande do mesmo jeito. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Ricardo Braga. Boa noite. Obrigado pela citação da minha experiência em Corumbá. Como está o tráfego pela antiga Noroeste entre Corumbá e Bauru? Vi um vídeo recente de trens da LL carregando produtos siderúrgicos entre Três Lagoas e Santa Cruz de la Sierra. Ricardo, em primeiro lugar, não existe mais a LL desde 2015. O que tem é locomotivas e vagões que ainda trazem a logomarca porque não foram pintados. No entanto, respondendo sua pergunta, atualmente só existem 2 trens em operação nas linhas da antiga Noroeste do Brasil, que é o trem siderúrgico ligando Bauru até Santa Cruz de la Sierra, sendo que no caso os produtos chegam em Corumbá sendo baldeados para trens da ENF da Bolívia, os vagões da Rumo não adentram na Bolívia, e o trem de minério de ferro ligando Porto Esperança até Porto Ladalho, cidade próxima a Corumbá. Trocar de câmera porque acabou a bateria. Embora o governo de Mato Grosso do Sul tenha alardeado na imprensa que o trem siderúrgico voltou a operar, ele não tinha parado de operar, sendo que isso na verdade é apenas oportunismo político. Houve sim uma época em que a antiga concessionária tentou paralisar as atividades. Entretanto, a empresa que alugou o frete entrou na justiça e conseguiu a garantia de que o contrato permanecesse em vigor, o que deverá acontecer até 2026, com ou sem nova licitação. Agora, como isso vai acontecer, eu não sei. Muito obrigado por sua participação, amigo. General Inverno. Boa noite, JJ, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para o Ferro Respostas. Você tem alguma foto ou conhece algum lugar que tenha do trem de subúrbio de Belo Horizonte? Eu tenho curiosidade de saber como ele funcionava na época em que ele funcionava e quais as locomotivas operavam, sem falar que eu passo todo dia perto da estação de Vianópolis, em Betim, todo dia indo para o trabalho. Enfim, Deus te abençoe e abraços. Amigo General Inverno, eu vou dar aqui uma resumida do que eu tenho. Entretanto, você pode ler mais a respeito no site A Eletrificação das Ferrovias Brasileiras, referente à eletrificação dos subúrbios em Belo Horizonte, tanto pela Central do Brasil quanto pela Rede Mineira de Viação. Na época, as duas empresas já sob operação da rede. Eu não consegui descobrir a data de quando começaram a circular os trens de subúrbio na Rede Mineira de Viação. Entretanto, em 1952, com a eletrificação do trecho, passaram a percorrer ali as locomotivas Metropolitan Vickers, fazendo trens de subúrbio. Sendo que eu já contei a história dessas locomotivas em um de nossos Ferro Stories que eu vou deixar aqui no card.
Por volta de 1957, se eu não estou enganado, a Rede Mineira de Viação adquiriu TURs fabricados pela American Car and Foundry, muito parecidos com aqueles que foram operados pela Estrada de Ferro Sorocabana em São Paulo. Pelo lado da Central do Brasil, foi apenas em 1957 que ela começou a implantar o serviço de subúrbio na região de Belo Horizonte, sendo que ali ela utilizou TUIs, se não me engano, da série 400. Entretanto, eu vou deixar aqui embaixo qual é a série correta. Errou! Enquanto que os TUIs de bitola métrica funcionaram até 1982, quando então a eletrificação na bitola métrica foi desativada e o serviço encerrado, na bitola larga ele foi transformado na CBTU Belo Horizonte, que opera até hoje. Você vai poder ler melhor a respeito no site Eletrificação das Ferrovias Brasileiras, que eu vou deixar no comentário em destaque. Muito obrigado por sua participação, amigo. Matheus Lima Santos Reifan. Obrigado por responder minha dúvida. Para o próximo Ferro Respostas. Onde carregava os trens de soja e de combustível da Novo Oeste? O ramal de Ponta Porã funcionou até que ano? Matheus, eu não sei ao certo quais eram os pontos de carregamento da antiga Novo Oeste do Brasil. E aqui eu suponho que você esteja falando da concessionária Novo Oeste, porque se for da Noroeste como divisão da rede, daí eu faço menos ideia ainda. Mas eu acredito que Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas, Aquidauana, Ponta Porã são pontos de carregamento em que ela operava, Corupá também. Se alguém da região souber mais a respeito, deixe aqui nos comentários. Já o ramal de Ponta Porã funcionou até 1996, no exato dia em que a empresa Novo Oeste assumiu a operação das linhas da rede Noroeste. A partir daquela data, que eu não sei qual é, o ramal de Ponta Porã se encontra desativado. Eu não sei dizer se, com o processo de relicitação, ele seria reativado. Algumas fontes dizem que sim, que está no programa, e outras dizem que não, que ele seria uma concorrência para a nova Ferroeste. E como eles preferem investir na nova Ferroeste, então eles não reativariam o ramal de Ponta Porã. Isso daí apenas o futuro vai dizer. Muito obrigado por sua participação, amigo. Alguém de PGBR. Olá, JJF, para o Ferro Respostas. O que aconteceu com a C-37 da LL que rodavam por Ponta Grossa aqui no Paraná? Muito obrigado pela possível resposta, parabéns pelo canal. As locomotivas GE-C-37 que foram compradas pela LL para a bitola métrica operaram na região de Ponta Grossa até por volta de 2015. No entanto, desde 2010, elas já tinham começado a diminuir sua participação naquela região. Isso porque a maioria delas foi sendo transferidas para as linhas de bitola larga da LL e também para as linhas da Malha Oeste. Em 2015, quando a Rumo assumiu a LL, ela completou essa transferência, com todas as unidades de bitola métrica transferidas para as linhas da Malha Oeste. Atualmente, com a Malha Oeste em devolução para o DENIT, a Rumo já está transferindo algumas das C-37 de bitola métrica da Malha Oeste em São Paulo para as linhas do Rio Grande do Sul, para reforçar sua frota naquela região. Algumas provavelmente continuarão na Malha Oeste para substituir as locomotivas que a LL e a Novo Oeste haviam sucateado. Já as locomotivas que foram para a bitola larga, algumas também continuam em operação e foram recuperadas pela Rumo, mas a imensa maioria, junto com as que já tinham sido compradas pela Brasil Ferrovias e pela própria LL para a bitola larga, já foram sucateadas ou estão sendo sucateadas em Triagem Paulista, na cidade de Bauru, e em Tutóia, Araraquara. Muito obrigado por sua participação, amigo. Carlos Alberto Manuel. Como sempre, ótimas matérias. Uma pergunta, referente ao vagão de passageiros de madeira da CP, qual é a finalidade de ter no mesmo vagão a divisão de primeira e segunda classe? Esse tipo de vagão só a CP tinha? Obrigado. Carlos, esses carros de passageiros eram chamados carros mistos. E não era só a Companhia Paulista que tinha eles, não. Praticamente todas as ferrovias do mundo tinham esse tipo de veículo.
Isso porque, em muitos lugares, não compensava ter uma composição completa, com carro bagageiro, carro primeira classe, carro segunda classe, carro restaurante, carro Puma, carro dormitório, porque o número de passageiros transportados era muito pequeno. Ou até mesmo, dependendo do serviço feito, como se fosse um serviço de subúrbio, às vezes, ligando duas cidades próximas, não compensava colocar uma composição completa. Esses carros eram divididos em primeira classe e segunda classe, e eram para a economia das próprias ferrovias, para não ter que usarem tantos carros em linhas onde não havia passageiros. Outro motivo para a existência desses carros, muito menos nobre, era por segregação racial, como acontecia, por exemplo, na África do Sul na época do Apartheid, ou em outros países na época da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por sua participação, amigo. E a última pergunta de hoje. Rafa Nerd, olá, eu de novo. Meu bisavô era foguista da Central do Brasil Rede. Inclusive, ele viu a época com as diesel e elétricas. E na época, as diesel eram chamadas de máquinas a óleo. E o meu avô me contou que quando meu bisavô trabalhava lá, tinha uma locomotiva da Central Rede com o apelido de Camelão, ou Camelo. Que locomotiva era essa? Meu avô falou que talvez era só em Cachoeira Paulista que chamava essa locomotiva assim. Qual é a locomotiva? Rafael, eu não sei ao certo qual é essa locomotiva, eu já ouvi falar dela também. Eu sei que é uma locomotiva a vapor, de grande porte, e que seu apelido Camelo era por causa dos domos de areia, que eram diferentes de outros tipos de locomotivas. Eu não consegui encontrar maiores informações a respeito, mas esse apelido não era só em Cachoeira Paulista, ele também era utilizado no Rio de Janeiro. Enquanto eu estava editando o vídeo, eu descobri que se trata das locomotivas Alcoa-Brooks. Elas tinham o apelido Camelo porque elas tinham 3 domos, sendo que, pelo que me consta, eram 2 de areia e 1 de água. Como geralmente as outras locomotivas tinham apenas 2 domos, essa diferença fez com que os ferroviários apelidassem ela de Camelo. Muito obrigado por sua participação, Rafael. E muito obrigado pela participação de todos. O próximo Ferro Respostas irá ao ar no dia 26 de junho, sendo que vocês podem enviar perguntas até o dia 16 de junho, já que eu sempre gravo com alguma antecedência para permitir melhor edição e pesquisa. Lembrando, eu não respondo questões políticas, ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o canal. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!